Oi, gente. Hoje nós vamos estudar inflação e apresentar o conceito de taxa real. Vamos começar dizendo que é inflação, não é? Inflação é quando você tem um aumento que é contínuo e generalizado dos preços no mercado, tá? Aumento generalizado quer dizer aumenta tudo de preço, os bens, os serviços, né, os fatores de produção, tudo aumenta de preço, e esse aumento é contínuo no tempo, ele permanece no tempo, tá certo? Uma consequência imediata disso é que você vai reduzindo o seu poder de compra. Quer dizer, a moeda vai perdendo valor, tá? Então, diante desse fenômeno, não tem como você avaliar o efeito de uma taxa de juros sem levar em conta a inflação no período em que essa taxa de juros foi aplicada, não é? Vamos fazer um exemplo, tá? Sobre isso. O exemplo é o seguinte: você tem um capital de 10 mil aplicado durante um ano, um investimento. Nesse período, esse investimento teve uma rentabilidade de 12%, tá? 10 mil aplicado durante um ano, rentabilidade de 12% no período, 12% ao ano. Então, você pode calcular o montante do investimento, o valor resgatado, o valor futuro. 10 mil vezes 1 mais a taxa mensal, 0,12, né, na forma unitária, elevado a um ano, que é o prazo da operação, taxa anual. Então, você obtém um valor resgatado de 11.200. Ok? Isso significa que o seu rendimento, não é? Neste investimento, nessa aplicação, foi de 1.200 durante o ano, tá? Acontece que a gente vai supor, tá? Que nesse período de um ano, teve uma inflação de 4%. O que significa isso? Que aquele 10 mil que você tinha no início da operação, um ano depois, para você recompor o poder de compra desse 10 mil, você teria que aplicar, então, essa taxa de inflação de 4% para fazer o que a gente chama de correção monetária do capital. Então, a taxa de inflação serve para corrigir valores da economia com o objetivo de recompor o poder de compra, né, perdido, corroído com a inflação daquele período. Então, a gente vai calcular quanto é o capital de 10 mil corrigido monetariamente neste período do investimento, que foi de um ano. Vai ser, vou chamar de FV2 agora, estou calculando um outro montante, né? O capital inicial corrigido é um montante, 10 mil vezes 1 mais a taxa de inflação anual, 4%, elevado a um ano. E encontro 10.400. Significa que o que eu comprava um ano atrás com 10 mil, não é? Agora, quando eu resgato o investimento, para manter o poder de compra de capital, eu tenho que ter 10.400. Bom, isto significa que aquele rendimento de 1.200, uma parte daquele rendimento vai servir somente para você recompor o poder de compra do capital. Então, é importante que a gente calcule a diferença entre FV1 e FV2 para saber exatamente quanto foi de ganho acima da inflação. Quanto foi mesmo que você ganhou acima da inflação, já que parte desse rendimento é só para recompor o poder de compra de capital, do capital, né, de 10 mil. Então, quando você faz FV1 menos FV2, você encontra, na verdade, não é, uma diferença igual a 800, quer dizer, dos 1.200 que você teve de rendimento, 400 serve para recompor o poder de compra de capital, o ganho acima da inflação foi somente de 800. Esse ganho acima da inflação é o que a gente vai chamar aí na frente de ganho real. A palavra real significa exatamente que é o seu ganho acima da inflação, tá? Também é importante a gente saber, em termos percentuais, quanto esse ganho real representa sobre o capital corrigido, não é? Não faz sentido agora pensar em 800 em relação a 10 mil, já que você já fez a correção monetária do capital, um ano depois ele já vale 2.400 para recompor, né, para manter o poder de compra. Então, esse ganho de 800 sobre esses 10.400, que é o capital corrigido, em termos percentuais, quanto vale? Quando você faz esse quociente, você encontra, então, né, uma taxa de 7,69% ao ano, que é o prazo em que esse ganho real foi apurado, de 800. Essa taxa é o que nós vamos chamar de taxa real, tá? Então, agora, nós vamos definir essas coisas
de uma forma mais genérica, que a gente viu aqui através do exemplo. Considere agora um capital PV aplicado durante um período, sendo I a taxa de juros nesse período. Então, eu estou tomando uma situação exatamente como foi a do exemplo. Lá, eu tinha um investimento no prazo de um ano e considerei uma taxa anual. Aqui eu tenho um capital PV aplicado durante um período e eu vou tomar a taxa como sendo a taxa de juros neste período. A unidade de tempo da taxa é o próprio período de tempo da operação. Tá? Isso quer dizer que o N vai ser igual a 1. Tá? Então, quem é o valor futuro da aplicação? FV1. PV vezes 1 mais I elevado a 1. Se eu considero a taxa de inflação nesse mesmo período, que eu estou chamando aí agora de J minúsculo, a gente costuma denotar por J minúsculo a taxa de inflação, não é? Eu posso calcular então com esse J, que é a inflação desse mesmo período, o capital inicial corrigido monetariamente pela inflação, que eu vou chamar, como lá no exemplo, de FV2. Então, eu aplico sobre PV a inflação do período 1 mais J anual elevado a 1 ano, tá? E a diferença entre esses dois montantes, entre FV1 e FV2, foi o que a gente chamou de ganho real, tá? Então, o ganho real é exatamente FV1 menos FV2. É importante a gente pensar nesse momento que, na verdade, né, enquanto lá no exemplo a gente teve uma situação que FV1 foi maior que FV2, porque a taxa de juros do investimento ao ano foi 12%, mas a inflação foi só de 4%, eu posso pensar, claro, numa situação em que, por exemplo, a taxa de inflação seja maior do que a taxa de investimento. E aí, neste caso, eu vou ter FV1 menos FV2 como algo negativo, né? Isso, nesse caso, a gente chama de perda real. Né? Se o montante do investimento for menor que o capital corrigido, você não vai ter ganho real, você não vai ter ganho acima da inflação, você vai ter perdido para a inflação. E a diferença nesse caso é perda real. Se empatar, se a taxa de inflação do período foi exatamente igual à taxa de juros do investimento, você teve ganho real zero, não é? Você não perdeu para a inflação, mas também você não teve nenhum ganho real. Seu investimento serviu apenas para recuperar o poder de compra do capital. A situação que nós vamos tratar, que vai nos interessar, é exatamente quando o FV1 é maior que FV2, ou seja, quando o FV1 menos FV2 é positivo e a gente tem ganho real, tá? Então, vamos tratar dessa situação. E o que nós vamos definir como taxa real, conforme fizemos lá no exemplo, é quanto o ganho real representa em relação ao valor do capital corrigido, tá? Em relação ao valor do capital inicial corrigido FV2. Então, a taxa real é exatamente o quociente entre o ganho real, FV1 menos FV2, dividido pelo capital corrigido, FV2, tá? É claro que a unidade de tempo dessa taxa é o período da operação. Como nós vimos lá, em que quando nós dividimos 800 por 10.400 para achar a taxa real de 7,69%, a unidade de tempo era ano, porque foi o tempo em que foi apurado aquele ganho real. Tá bom? Bom, dessa igualdade que nós obtivemos aí, em relação à taxa real, a gente pode expressar FV1 em função de FV2 e R. E é isso que nós vamos fazer, tá? Eu vou multiplicar os dois membros da igualdade por FV2. Quando eu multiplico, eu fico com FV1 menos FV2 igual a R vezes FV2. Vou somar FV2 nos dois membros da igualdade. E aí eu vou explicitar o valor de FV1. FV1 é igual a FV2 mais R vezes FV2. Posso botar FV2 em evidência e obtenho essa igualdade aí que eu estou chamando de igualdade 3. O que essa igualdade me mostra? Uma coisa que já era bem esperada, que a taxa real aplicada ao capital inicial corrigido resulta exatamente no valor futuro, no valor de resgate da aplicação. Tá certo? Isso a gente já esperava. Quer dizer, se eu aplicar aquela taxa de real lá de 7,69% que nós encontramos sobre o capital corrigido durante um ano, o capital corrigido foi 10.400, eu vou encontrar o montante do investimento que foi 11.200, tá? Uma coisa também que a gente pode observar é que eu inicialmente calculei o ganho real e a partir do ganho real a taxa real no exemplo 1, né? Mas você pode imaginar o seguinte, suponha que o valor do investimento inicial não fosse 10 mil, fosse um outro capital.
Naturalmente, o ganho real seria diferente de 800. Mas a taxa real seria o mesmo 7,69% ao mês. Essa taxa, ela não depende do capital que você investiu. Ela depende somente dos valores das taxas de juros e da taxa de inflação no período, tá? Então, a taxa real, ela pode naturalmente ser obtida somente a partir do prazo da operação, naturalmente, e de quem foi a taxa de juros e a taxa de inflação. Porque ela não depende dos capitais. Se você mudar o capital, você muda o ganho real, mas quando você fizer aquela razão do ganho real sobre o capital corrigido, você vai encontrar a mesma taxa, taxa real de 7,69%, no caso do exemplo 1. Como é que a gente vai encontrar uma relação, então, entre I, J e R, entre essas três taxas? O que nós vamos fazer? A gente vai substituir aquelas expressões de FV1 e FV2 que nós encontramos acima, nessa igualdade aí, nessa igualdade 3. Então, quando eu substituo FV1 por PV vezes 1 mais I, FV2 por PV vezes 1 mais J, né? Eu encontro aí uma igualdade que eu posso imediatamente simplificar dividindo tudo por PV, e aí eu acho uma relação entre essas três taxas. 1 mais I elevado a 1 é igual a 1 mais J elevado a 1 vezes 1 mais R elevado a 1. Tá? Por que eu estou frisando o elevado a 1? Porque nós estamos tomando I, J e R na mesma unidade de tempo, que é o prazo da operação. Todo mundo aí tem expoente 1. Mas isso aí quer dizer, o fator de acumulação da taxa de juros I é igual ao produto dos fatores de acumulação da taxa de inflação e da taxa real. Tá certo? Nessa relação, então, as três taxas I, J e R têm a mesma unidade de tempo, né? Que é exatamente o prazo da operação. E uma coisa importante para chamar a atenção de vocês é que a taxa de juros, num contexto inflacionário, a taxa de juros, quando a gente leva em conta a inflação do período, ela é chamada de taxa de juros aparente. Por quê? Porque ela não me dá o ganho real, ela me dá o ganho que a gente chama de ganho aparente, né? Os juros é só aparente. Quanto realmente você ganhou, você vai ter que comparar isso com o capital corrigido, tá? Então, ela é chamada de taxa aparente, mas é o mesmo I que a gente já utilizava anteriormente, tá? Ok? Bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que a gente tem que ter um certo cuidado na hora de aplicar essas taxas, é que a gente lembra que, olha lá a expressão 1 e 2, tanto o I quanto o J são taxas, né? A taxa de juros aparente e a taxa de inflação aplicadas sobre PV. Já quando você olha a expressão 3, a igualdade 3, você vê que a taxa real é uma taxa que você não aplica sobre PV. Você aplica sobre PV corrigido para obter o montante do investimento, tá? Ok? É importante ficar claro isso para vocês. Vamos continuar. Bom, a partir dessa relação, né, a gente poderia voltar lá para o exemplo 1, em que a gente tinha uma taxa de juros aparente I de 12% e uma taxa de inflação J de 4%, todas duas ao ano. E aí, a partir dessa igualdade que nós obtivemos, 1 mais I igual 1 mais J vezes 1 mais R, obter a taxa real, agora sem precisar envolver os capitais, tá? Então, vou substituir o I por 12%, 0,12%, a taxa de inflação J por 4% e posso obter aí o valor de R, não é? Fica 1,12 dividido por 1,04 menos 1, que está lá somado com R, e vou encontrar aquela mesma taxa real, anual, que nós encontramos de 7,69%. Agora, uma forma de obter a taxa diretamente de I e J sem envolver os capitais. Tá? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte: você tem um capital de 4.000 investido por um quadrimestre, com rentabilidade aparente exponencial de 1,2% ao mês. Rentabilidade aparente, taxa de juros, I, né? Exponencial, juro composto, mensal, de 1,2%. Sabendo que a inflação do período, que período? Período da operação, um quadrimestre, quer dizer, a inflação do quadrimestre foi de 2,6%, 2,6% ao quadrimestre vai ser o valor de J, nós vamos calcular inicialmente o ganho real dessa operação, tá certo? Vamos tomar aqui os dados da operação. PV 4.000, capital inicial de 4.000, prazo de 4 meses ou de um quadrimestre, taxa de juros aparente I de 1,2% ao mês
e taxa de inflação de 2,6% ao quadrimestre. Para encontrar o ganho real, eu vou calcular o valor futuro do investimento, tá? 4.000 vezes 1 mais a taxa de juros de 1,2% ao mês, como a taxa é mensal, eu vou expressar esse um quadrimestre aí em meses, são 4 meses, para encontrar o N4 e fazer o cálculo. Obtenho, então, que o montante do investimento é 4.195,4837, tá certo? Vou encontrar agora o capital corrigido com a inflação do quadrimestre, né? A inflação já foi dada quadrimestral. FV2 é 4.000 vezes 1 mais a taxa de inflação quadrimestral elevado a 1 quadrimestre. O N aí tem que estar expresso em quadrimestre, porque a taxa de inflação é quadrimestral. Encontro 4.104, ok? Este é o capital corrigido, né, com a inflação do período. Ganho real é exatamente a diferença entre FV1 e FV2, que deu 91,4837 aproximadamente. Então, um ganho real de aproximadamente 91,48, tá certo? Bom, a partir desse ganho real, eu posso encontrar, então, a taxa real, conforme o conceito, né? A taxa real quadrimestral, a taxa real do tempo total da operação, vai ser exatamente o ganho real dividido pelo FV2, que é o capital corrigido. Atentem que eu deixei o ganho real com mais casas decimais, porque eu estou usando ele agora para calcular a taxa real. Quando você vai usar um valor que você calculou anteriormente para fazer um novo cálculo, você tem que ter o cuidado de não usar o valor aproximado, de usar com mais casas decimais, para que você não gere um erro na resposta, tá? E aí eu obtenho uma taxa real de aproximadamente 2,23% ao quadrimestre. Essa taxa real, naturalmente, poderia ser obtida daquela relação 1 mais I igual 1 mais J vezes 1 mais R, não é? Com um detalhe agora. Neste caso, o I é mensal, a taxa de inflação é quadrimestral e eu estou buscando a taxa real quadrimestral. A relação 1 mais I igual 1 mais J vezes 1 mais R, essa relação partiu, né, de 3 taxas I, J e R, as 3 com a mesma unidade de tempo, que é o prazo da operação. E se acontecer isso que aconteceu aí, uma delas, por exemplo, não é quadrimestral? Isso é muito fácil da gente resolver usando o conceito de taxa equivalente que nós já estudamos, tá? Então, você pode obter a taxa real a partir da relação 1 mais I igual a 1 mais J vezes 1 mais R, mas você tem que ter um cuidado. Seria 1 mais I quadrimestral elevado a 1 quadrimestre igual 1 mais J quadrimestral, que eu conheço, 2,6%, elevado a 1 quadrimestre, vezes 1 mais R quadrimestral elevado a 1 quadrimestre. Como eu não tenho o I quadrimestral, eu posso substituir 1 mais I quadrimestral pela expressão equivalente, que é usando a taxa I mensal, 1 mais I mensal, e aí eu vou usar um quadrimestre em mês, 4 meses, tá? Então, aquela igualdade ser em função dos fatores de acumulação traz exatamente a vantagem de que, se uma dessas taxas, ou mais de uma delas, não está expressa na unidade de tempo, que é o prazo da operação, eu posso ajustar o expoente, substituir pela expressão equivalente, não é? E aí usar e obter a taxa real. Neste caso aí, eu vou obter o mesmo 2,23% ao quadrimestre que eu obtive antes, utilizando o quociente entre o ganho real e o capital corrigido. Tá certo? Continuando, vamos para o próximo exemplo, né? Que é o seguinte. A taxa de inflação, né, que até aqui a gente trabalhou com a taxa de inflação já do período total da operação, às vezes você conhece a taxa de inflação não a taxa já do período total, mas suponha, sei lá, num ano você conhece quanto foi a taxa de inflação de cada mês, no semestre a taxa de inflação de cada mês. Então, neste caso, considerando, inclusive, que a taxa de inflação é variável em geral, a gente pode usar os mesmos conceitos que nós utilizamos para capitalização com taxas variáveis, a gente pode usar para a taxa de inflação, tá certo? E é isso que nós vamos fazer no próximo exemplo. Exemplo 3. Uma pessoa aplicou 2.000 durante o prazo de 2 meses em um investimento com rentabilidade real bimestral de 1,5%, 1,5%.
tá? Então, você tem uma aplicação de 10.000, o prazo é de 2 meses, um bimestre, e o investimento teve rentabilidade real, taxa real, de 1,5% ao bimestre, tá? Conheço agora a taxa real. Não apresentei inicialmente o I, como a gente vinha fazendo. Apresentei quem é o R, taxa real. Considerando que a taxa de inflação do primeiro mês, olha aí a inflação do primeiro mês, ao invés de já dar a inflação do bimestre, a inflação do primeiro mês foi de 0,3% e do segundo mês de 0,4%. E nós vamos calcular o valor resgatado ao final do prazo, tá? Quando eu resgato nesse investimento, em que teve uma taxa real bimestral de 1,5% e a inflação de 0,3% no primeiro mês e 0,4% no segundo. Qual o valor que eu vou resgatar lá no fim? Né? É isso que eu quero saber. Bom, colhendo aí as informações, os dados do problema, você tem um capital inicial PV de 2.000, um prazo de 2 meses, um bimestre, uma taxa real de 1,5% ao bimestre, tá? A inflação do primeiro mês de 0,3% e a inflação do segundo mês de 0,4%. Bom, o valor futuro é dado por FV igual a 2.000 vezes 1 mais a taxa de juros aparente bimestral I, que eu não conheço, elevado a um bimestre, certo? Essa é a expressão do valor futuro, não é? PV vezes 1 mais I elevado a N, tá? Acontece que eu não tenho I bimestral, mas eu tenho como encontrar I bimestral. Eu sei que 1 mais a taxa I bimestral elevado a um bimestre é igual 1 mais a taxa de inflação do bimestre elevado a 1 vezes 1 mais a taxa real do bimestre elevado a 1. A taxa real do bimestre eu já conheço, não é? É 1,5% ao bimestre. Mas eu não conheço ainda quanto é a inflação bimestral. Mas eu sei a inflação de cada mês. Então, olha só. Substituindo, então, lá na igualdade, lá na expressão do FV, que é 2.000 vezes 1 mais I bimestral, eu posso substituir 1 mais I bimestral por 1 mais a inflação bimestral vezes 1 mais R bimestral, tá? Substituo. Fico com 2.000 vezes 1 mais a taxa de inflação bimestral, elevada a um bimestre, vezes 1 mais a taxa real bimestral, que é de 1,5%, dividido por 100 aí na forma unitária, elevado a um bimestre também, tá certo? Então, agora, para encontrar FV, o que eu preciso é saber quanto é a inflação do bimestre. A inflação vai satisfazer a mesma fórmula de taxa de juros acumulada que nós vimos na aula de capitalização com taxas variáveis, tá? Então, eu quero a inflação acumulada no bimestre e eu conheço a inflação do primeiro mês e a inflação do segundo mês. Isso significa que 1 mais a inflação do bimestre elevado a um bimestre é igual ao produto dos fatores de acumulação, né, da inflação do primeiro mês e a inflação do segundo mês. Então, 1 mais a taxa de inflação do primeiro mês, 0,3% dividido por 100, 0,003, elevado a um mês, né, a taxa de um mês, vezes 1 mais a taxa de inflação do segundo mês, 0,4% dividido por 100, 0,004, elevado a mais um mês. Então, isso aí é exatamente, não é, o fator de acumulação da taxa de juros bimestral. 1 mais J bimestral elevado a um bimestre é 1,003 vezes 1,004. Eu posso substituir, então, lá na expressão do FV, 1 mais J bimestral por este produto desses dois fatores, e aí eu posso, sim, encontrar agora o valor futuro do investimento, tá? Fica 2.000 vezes. No lugar de 1 mais J bimestral, 1,003 vezes 1,004, vezes 1 mais a taxa real, 1,015, encontro um FV de 2.044,23 aproximadamente, tá? Posso também buscar, não é? Outro objetivo agora. Quem seria a taxa de juros aparente bimestral? Bom, 1 mais I bimestral eu já expressei ali em cima, como 1 mais J bimestral vezes 1 mais R bimestral. Então, eu posso simplesmente substituir J bimestral por 1,003 vezes 1,004, o R bimestral já é conhecido, não é? E obtenho 1 mais I bimestral igual a 1,003 vezes 1,004, que corresponde a 1 mais J bimestral, vezes 1,015, que é 1 mais a real bimestral. E obtenho, então, a taxa bimestral
de 2,21% ao bimestre, aproximadamente, tá certo? Isso encerra a nossa aula sobre inflação, tá? Vocês devem fazer os exercícios, praticar. Essa parte de inflação tem tudo a ver com o que nós vimos em capitalização com taxas variáveis, os exercícios vão misturar essas coisas, e é importante que vocês pratiquem, ok? Um abraço para vocês.